depois do fim da política conhecida como Covid-0. Parece o auge da pandemia em 2020, mas estas são imagens da China hoje. Os hospitais lotados têm a maioria dos pacientes em tratamento por complicações da Covid-19. Por quase 3 anos, o governo chinês adotou a política de Covid-0. A meta era não ter casos da doença e, para isso, a população foi controlada ao extremo. Ao sinal de poucos testes positivos em um bairro ou cidade, comunidades inteiras eram obrigadas a fazer isolamento, mesmo com grande parte dos moradores já vacinada. As regras começaram a mudar no país há cerca de um mês, depois que a população foi para as ruas protestar. A ditadura chinesa, não acostumada com manifestações, teve que lidar com a fúria popular depois que mais de 10 pessoas morreram por causa de um incêndio. O socorro demorou a chegar por causa dos bloqueios policiais que controlavam ida e vinda das pessoas. Os chineses que faleceram sufocados pela fumaça estavam em isolamento forçado pela política de Covid-0. Agora a China começa a viver o que o mundo experimenta já há algum tempo. O trânsito da população foi liberado e, a partir do dia 8 de janeiro, viajantes internacionais não terão mais que ficar em quarentena obrigatória. Vai bastar apenas apresentar um teste negativo de Covid-19, feito até 72 horas antes do embarque. Estou um pouco preocupada, mas temos que poder trabalhar e viver de forma normal, certo? Diz a chinesa, que é gerente em um supermercado. O arquiteto morador de Pequim afirma que chegou a hora de a China se abrir novamente para o mundo. Esta é a verdadeira recuperação da economia, ele diz. Mas o aumento repentino do número de casos de Covid na China preocupa outros países. A Itália voltou a exigir testes para viajantes que chegam de lá, medida adotada também pelo Japão, Malásia e Índia. O governo americano também cogita definir novas regras para a entrada de pessoas vindas da China. A Casa Branca também informa que há dúvidas em relação à transparência do governo chinês sobre informar o número real de infectados por Covid-19 e o aparecimento de novas variantes do coronavírus. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores da China disse que todos os lados precisam se basear na ciência e adotar uma abordagem coordenada para garantir a segurança em viagens internacionais.